Programas de sobrevivência eram uma forma segura de sucesso no K-pop, com grupos como TWICE e Stray Kids, WINNER e iKON, sendo formados a partir deles. E claro, não podemos esquecer a icônica série Produce, que criou grupos lendários como EOE 101 e IZONE. De fato, esses programas geraram controvérsias, mas é inegável o impacto que tiveram na indústria musical. Com milhões de espectadores em cada episódio, os vencedores desses programas pareciam ser catapultados para o estrelato da noite para o dia. E até mesmo os trainees que não venciam conseguiam divulgar seus nomes, muitos acumulando enormes bases de fãs através de suas aparições. Mas isso foi há cerca de 10 anos, e hoje, os programas de sobrevivência do K-pop se transformaram em algo completamente diferente, com inúmeros programas de audição de baixo orçamento, exploratórios e sombrios surgindo aparentemente todos os dias. Na verdade, apenas no último ano, houve mais de uma dúzia de programas de sobrevivência, a maioria dos quais provavelmente você nunca ouviu falar. É por isso que hoje, professores, vamos explorar este fenômeno de programas de sobrevivência de K-pop de baixa qualidade e dar uma olhada nos piores dos piores desses programas que foram ao ar recentemente. E pode acreditar, eles são péssimos. Caso você esteja se perguntando, sim, eu pessoalmente assisti a todos esses programas para que você não precise, e sim, queria poder recuperar esse tempo. Eu estava pensando sobre como abordar melhor este vídeo. E eu pensei qual seria a melhor maneira de contar os piores programas de sobrevivência do que fazê-lo em um formato de programa de sobrevivência. É por isso que... Em terceiro lugar, temos um programa de sobrevivência conhecido pelo seu baixo orçamento. Parabéns para Time Turner. Time Turner é um programa que está atualmente sendo transmitido ao vivo no TikTok com o objetivo de criar um grupo feminino de 5 membros a partir de um grupo de 19 concorrentes. O programa começou no dia 8 de novembro e está programado para transmitir seu episódio final no dia 22, o que, se você está acompanhando, significa que ele só estará no ar por um total de 2 semanas, tornando-o provavelmente o programa de sobrevivência de K-pop mais curto de todos os tempos. E honestamente, graças a Deus por isso, porque eu nem preciso terminar de assistir a esta série para dizer que é um lixo absoluto. Para dar algum contexto, este programa foi produzido pelo site de financiamento coletivo de música Makestar, bem como pela Pie Company, que abriga cantores como Queen Wasabi e Kwon Hee-jun. Já ouviu falar deles? Bem, eu também não, e aí está o problema. A P Corporation não é uma agência de música bem conhecida. Na verdade, eles provavelmente nem são uma agência de música, com o próprio site deles se descrevendo como líder em marketing de formato curto, ou seja, eles são basicamente uma agência do TikTok. E vamos apenas dizer que você definitivamente pode perceber com base nos concorrentes que eles recrutaram para o show deles. Agora, para começar, eu não acho necessariamente que há algo errado em recrutar TikTokers se eles forem talentosos. E claro, eles conseguiram trazer Lia Navabi, que a propósito é irmã de Kai e Bahia, além de alguns outros concorrentes talentosos. Mas na maioria das vezes, a maioria das meninas foi claramente recrutada apenas porque eram TikTokers famosas e pouco mais. Quer dizer, dos 18 concorrentes, a grande maioria deles claramente não sabia cantar. E isso é dizer o mínimo. Na verdade, muitos não cantaram nada durante todo o show, optando por se concentrar apenas na dança. E talvez alguns deles possam ter sido bons dançarinos, mas infelizmente era meio difícil dizer graças ao trabalho de câmera absolutamente terrível. Tipo, caramba, até as câmeras amadoras de fãs são melhores que isso. Por outro lado, havia alguns concorrentes que sabiam cantar, mas eles não tinham habilidades de dança e claramente não estavam prontos para estar em um grupo de K-pop.
Apenas um pequeno punhado de concorrentes realmente sabia cantar e dançar, mas infelizmente, até essas performances promissoras foram completamente arruinadas graças à horrível qualidade do som. Quer dizer, apenas ouça isso. Os níveis de talento entre os concorrentes eram honestamente o menor dos problemas do Time Turner. Agora, eu realmente não ouvi ninguém mais falar sobre isso, mas pessoalmente, para mim, um sinal de alerta muito maior foi realmente o sistema de votação do programa. Para começar a primeira rodada de votação, preparem-se para isso, aconteceu no Google Forms. Falando sério, gente. E as coisas só foram de mal a pior no restante das rodadas de votação, com os espectadores tendo que votar na forma de presentes pagos do TikTok. Se você está torcendo pelo Time Boba, envie um dos 5 adesivos mostrados na tela. Eu entendo que essas pequenas empresas precisam encontrar maneiras de ganhar dinheiro com seus shows de sobrevivência, mas o mais irritante era o quão descaradamente gananciosos eles eram sobre tudo isso. Veja, em vez de ter apenas uma rodada de votação por episódio, Time Turner propositalmente enfiava várias rodadas de votação em cada episódio, criando toneladas de desafios desnecessários, forçando assim para manter seu concorrente favorito na formação. Deixe para manter seu concorrente favorito na formação. Deixe-me dar um exemplo. No episódio 4, por exemplo, os 6 concorrentes eliminados tiveram a chance de se reviver, com os 2 mais populares desses concorrentes eliminados supostamente recebendo uma segunda chance de retornar à competição. Agora, claro, a maneira mais direta de fazer isso seria fazer com que todos os concorrentes eliminados se apresentassem, fazer com que todos votassem e então escolher os 2 concorrentes eliminados com o maior número de votos. Mas você acha que foi isso que eles fizeram? Porque claro que não. Em vez disso, eles pediram que os concorrentes se apresentassem uma vez, realizaram a votação e escolheram apenas um para retornar ao programa. Depois, eles zeraram todas as contagens de votos e fizeram os 5 concorrentes restantes passarem por outra rodada de votação para escolher o segundo concorrente. Se isso não é manipulação de votos, não sei mais o que seria. Por causa de todas essas rodadas de votação desnecessárias, cada episódio se arrastava por mais de 4 horas, repleto de silêncios constrangedores e minutos de espera. Ok, leve o tempo que precisar. Eu estava entediada ao extremo. E a pior parte era que, apesar de espremer a vontade do público com GIFs do TikTok, nenhum centavo desse dinheiro parecia ser reinvestido no show. Diferente da maioria dos programas de sobrevivência, eles nem contrataram mentores para fornecer treinamento aos aprendizes. O programa tinha formato de transmissão ao vivo, então havia poucos custos de edição, e os episódios estavam repletos de problemas técnicos. Os fones de ouvido não funcionavam com péssima qualidade de áudio. Considerando os ângulos ruins da câmera, estou convencida de que provavelmente apenas encontraram um membro aleatório da equipe para filmar a série inteira no telefone. No geral, é óbvio que Time Turner não é nada mais do que uma tentativa de ganhar dinheiro para a Makestar e a Pi Corporation. É um show de sobrevivência de zero orçamento, zero esforço. Infelizmente, só posso presumir que a estreia do grupo final vai acabar da mesma maneira. Ou talvez os produtores apenas usem a plataforma Makestar para conseguir mais dinheiro dos fãs. Quem sabe? Passando para o segundo lugar, esse show tem feito manchetes por sua crueldade. Isso parece mesmo com a escola de ídolos. E é conhecido por discriminar certos trainees. É o planeta das garotas, Bob. Produce 48 não tem nome. São os Garotos Estrela? Garotos Estrela é um caso único porque, ao contrário dos outros programas de baixo esforço em nossa lista, os Garotos Estrela é na verdade um programa bem montado em termos de orçamento e produção. Na verdade, foi criado pela Seoul Broadcasting System e Ikki, que são 2 grandes emissoras na Coreia e na China, respectivamente.
Não só eles tinham um painel de jurados repleto de estrelas, incluindo Lee Seung-gi, Eun-bi, Dae-sung do Big Bang, Rui do Pentagon e Yoon do SDAIC, a piscina de concorrentes também consistia em muitos estagiários de alto perfil, incluindo Yi Hang-yu do X-Zoom, bem como membros dos Fantasy Boys e da banda chinesa de meninos X-Form. Então, quando a série estreou pela primeira vez no dia 26 de outubro, parecia que as coisas começaram com o pé direito. No entanto, apenas 2 episódios depois, toda a empolgação em torno deste show se transformou em raiva, com muitos até chamando Starlight Boys de o show de sobrevivência mais cruel de todos os tempos. Então, o que aconteceu? Bem, logo no primeiro episódio, a controvérsia explodiu quando Shu, um estagiário nipo-americano, se apresentou ao lado de Ryu Kaito, um estagiário nipo-chinês. A dupla fez uma apresentação bastante sincronizada. Eles cantaram afinados, suas expressões faciais eram boas, e então todos estavam esperando que eles recebessem bons comentários dos jurados. Mas, surpreendentemente, eles receberam críticas muito duras. Shu, em particular, foi duramente criticado pelos jurados, que afirmaram que estavam especialmente decepcionados com sua performance, porque ele, citando, parecia ser um bom dançarino. Realmente, ele parecia não ter aprendido nada e não tinha habilidades básicas, talvez porque tivéssemos muitas expectativas. Em resposta, Shu revelou que nunca recebeu nenhum treinamento formal de dança, e esta foi realmente sua primeira vez cantando enquanto dançava ao mesmo tempo, o que, se algo, realmente impressionou muitos participantes e espectadores, pois revelou o potencial de Shu para o crescimento. Mas, estranhamente, os juízes não pareciam ver dessa maneira, afirmando que o potencial não fazia parte da consideração para Shu, pois eles precisavam de alguém que pudesse estrear agora. No final, porque Shu não atendeu às expectativas dos juízes, ele recebeu 0 de 3 estrelas, que é a pontuação mais baixa possível no programa, enquanto seu colega de equipe Kaito recebeu 1 estrela. E tudo isso, obviamente, levanta a questão como alguém parece ser um bom dançarino. Poderia ser porque ele era meio negro? Porque logo após a apresentação de Shu e Kaito, um estagiário coreano chamado Kim Sung-ju se apresentou. E, apesar de cantar e dançar significativamente pior que Shu, ele ainda recebeu 1 estrela apenas porque os juízes acharam que ele era fofo e tinha potencial, o que, se você se lembra, era algo que eles disseram, que não importava que Shu tivesse realmente dito em uma entrevista anterior que ele enfrentou desafios ao tentar se tornar um ídolo, porque muitas pessoas automaticamente assumiram que ele era um artista de hip hop com base em sua aparência. E, infelizmente, parecia ser exatamente isso que os juízes estavam fazendo novamente. Considerando o público global dos Starlight Boys, não foi surpresa que esses padrões duplos irritaram os espectadores, levando muitas pessoas a acusarem os juízes de racismo. Mas as coisas só foram de mal a pior no episódio 2, quando os Starlight Boys, ou melhor, os Squidlight Boys, submeteram seus trainees a um desafio brutal que, eu não estou brincando, literalmente se assemelhava a algo que você veria no Squid Games. O desafio em questão era chamado de Missão da Canção Sinal, onde os trainees tinham que ser avaliados ao executar a música tema do programa, e apenas 56 dos 68 trainees avançariam para a próxima rodada. Parece bem padrão, não é? Exceto que havia um twist. Em vez de se apresentarem um por um, todos os estagiários tiveram que se apresentar ao mesmo tempo neste palco enorme. E até serem escolhidos pelos juízes, eles tinham que continuar dançando a música em loop infinitamente. Inicialmente, todos os estagiários tentaram impressionar os juízes dançando com toda a energia que podiam. Conforme as rodadas avançavam, era visível o cansaço cada vez maior dos estagiários. Eles estavam ofegantes, desabando no chão, e alguns até precisaram usar inaladores. No entanto, eles ainda foram pressionados a continuar dançando, com os juízes até dizendo aos estagiários para sorrirem através de suas lágrimas. A visão desses estagiários se desmanchando era tão terrível que até os concorrentes que já haviam sido escolhidos começaram a chorar enquanto assistiam seus colegas estagiários lutarem. E eventualmente, um dos concorrentes, Sun Yingao, não conseguiu mais assistir das laterais e bravamente pediu para parar o desafio.
Mas, infelizmente, ele foi rapidamente dispensado pelo juiz Lee Sung-gi, que afirmou que os estagiários deveriam perseverar, porque os ídolos regularmente apresentam até 30 músicas em seus shows. E ele até disse que, ao se sentirem cansados, esses estagiários estavam tirando o direito do público de desfrutar de uma performance. Como resultado, o desafio continuou por um total de 20 rodadas. O que, dada a duração da música, significava que alguns estagiários estavam dançando por até 1 hora seguida, e relatórios afirmaram que um hospital depois devido à exaustão. Todo o episódio foi um hospital depois devido à exaustão. Todo o episódio foi honestamente bastante perturbador. Tipo, eu entendo dar aos aprendizes desafios difíceis para ajudá-los a melhorar, mas o problema foi que no caso da missão da música sinal, não foi apenas cruel, mas também completamente desnecessário. E eu chamo isso de desnecessário porque, em primeiro lugar, o fato de todos os concorrentes estarem se apresentando ao mesmo tempo significava que era impossível julgar seus vocais ao vivo. Então isso era realmente apenas uma avaliação de dança. Mas mesmo como um método de avaliação de dança, não era eficiente porque não há como 7 juízes poderiam ter avaliado todos os 68 concorrentes de uma vez, o que significa que a maioria dos concorrentes provavelmente estava apenas desperdiçando sua energia dançando sem sequer ser visto, e quase parecia que a posição em que você estava dançando importava mais do que suas habilidades reais. A estrutura deste desafio era tão falha, e se alguma coisa, foi claramente feito desta maneira apenas para entreter os espectadores, o que torna tudo isso tão distópico e quase como um jogo do calamar. E isso me leva ao que Lee Seung disse. O fato de ele ter dito que os aprendizes não deveriam fazer uma pausa porque estariam tirando o direito do público de desfrutar de uma performance, nos faz parecer tão sádicos e exatamente como aqueles VIPs do jogo do calamar, o que eu não sei de onde ele tirou essa impressão, mas eu certamente não penso assim. Quero que os artistas trabalhem duro e façam uma boa performance, mas não se isso significa que eles estão desmaiando e desfalecendo. Felizmente, a maioria dos espectadores parece concordar comigo nisso. O episódio provocou indignação generalizada desde então. As pessoas estão criticando os produtores, bem como Lee Seung-gi e os outros juízes por endossarem o abuso, e muitos até estão escolhendo boicotar o resto do programa. É uma pena porque os Starlight Boys tinham tanto potencial, com um ótimo orçamento e um monte de concorrentes super talentosos, mas seus inúmeros escândalos mancharam completamente a imagem da série. E é triste saber que, devido ao boicote generalizado ao programa, os concorrentes do Starlight Boys podem não estar recebendo a exposição que merecem. E agora, o pior programa de sobrevivência, este programa teve mais de 100 concorrentes produzindo 101 mate e se envolveu em práticas de votação enganosas. Sim, é definitivamente um dos caras do Produce. A escolha é sua. Up to You é um show de sobrevivência realizado pela Africa TV, que, se você não sabe, Africa TV é um site de transmissão ao vivo mais conhecido por seu conteúdo de jogos e adulto. Acho que você sabe onde isso vai dar. O show começou a ser transmitido em novembro de 2022, mas apesar da baixa audiência, de alguma forma decidiu voltar para uma segunda temporada em maio de 2023. E curiosidade, eu fui realmente abordada pela Africa TV para reagir a esta temporada, mas depois de verificar a qualidade da primeira temporada, eu prontamente recusei a oferta. Em resumo, as 2 temporadas seguiram essencialmente a mesma trajetória. Um grupo de aproximadamente 100 participantes passaria por audições e desafios para formar um grupo feminino de 5 integrantes. Agora, considerando o fato de que este era um show de sobrevivência realizado pela Africa TV, não deveria ser tão surpreendente que muitos dos participantes acabaram sendo streamers adultos que já estavam na plataforma e, pessoalmente, eu não acho que há algo errado com isso. Transformar o programa em um show de sobrevivência para maiores de 18 anos poderia ter sido um conceito que realmente o destacaria. Mas o problema foi que Up to You nunca se promoveu como um show para maiores de 18 anos. Em vez disso, eles foram em plataformas como OkPop e Naver para anunciar sua audição, o que atraiu toneladas de jovens fãs desavisados. Como resultado, tivemos um monte de crianças muito jovens competindo ao lado de streamers adultos.
E isso se tornou um problema quando alguns dos streamers adultos acabaram fazendo coisas assim na frente dos competidores menores de idade. Além da inadequação dessa performance para menores, há preocupações se os concorrentes adultos foram forçados a se sexualizar para obter visualizações. Essa garota está dançando twerk sem shorts de segurança. É apenas uma roupa íntima branca padrão, e com certeza os produtores fizeram essa escolha, não ela. Tentei pesquisar sobre isso, mas o veredito ainda não está claro. Por um lado, parece que todos os concorrentes que fizeram essas danças sensuais já eram streamers adultos para começar, mas ao mesmo tempo, só porque alguém é um streamer adulto, obviamente não significa que não possa ser ainda mais explorado pelo show, então realmente não sabemos. O que posso dizer com certeza, no entanto, é que a qualidade das performances neste show foi mais uma vez muito, muito ruim. Possivelmente até pior do que Time Turner, que já é uma barra muito baixa. Agora, obviamente, tenho que prevenir que havia alguns concorrentes talentosos, mas na maior parte, não só a vasta maioria desses concorrentes não cantou durante todo o show, pelo menos metade deles nem sequer conseguia dançar. Basta conferir algumas dessas performances. Ah, um jogo de pintura sem pincel! Eles até colocam pessoas reais na traseira do caminhão. Honestamente, a qualidade do talento era realmente algo à parte, e não foi ajudado pelo fato de que a maioria dos jurados nem sequer era da indústria da música. A maioria eram apenas jogadores e streamers adultos da Africa TV que não podiam oferecer conselhos técnicos para ajudar os concorrentes a melhorar. Uma academia, e talvez um dos únicos juízes qualificados, parecia priorizar mais o peso do que qualquer outra coisa, constantemente pedindo até mesmo aos aprendizes menores de idade para fazerem dietas, o que era extremamente decepcionante de assistir. Então, se a próxima rodada continuar, enquanto segue com a dieta, acredito que você deve continuar com a dieta para manter uma boa aparência. No estado atual em que a dieta é necessária, na verdade é impossível passar para as audições como um trainee ou algo assim, mas... Ok, chega desses episódios terríveis. No fim, os vencedores de ambas as temporadas foram uma mistura peculiar, desde crianças do ensino fundamental até garotas de webcams sensuais. Honestamente, ambas as formações pareciam absolutamente cômicas. Mas, falando sério, isso também levantou preocupações sobre o fato de que crianças tão jovens quanto 10 ou 11 anos estariam estreando em um grupo de K-pop sob a Africa TV. E havia até mesmo um vídeo viral circulando que parecia acusar a Africa TV de forçar as meninas a se tornarem streamers adultas após a sua estreia. As contas dos membros da Africa TV e do Instagram estão desativadas ou com conteúdo sexual. Muitas transmissões ao vivo no site são para maiores de 19 anos, o que levanta questionamentos, já que deveriam apenas cantar e dançar. Eles escolhem os vencedores e lhes dão a música prometida, mas isso acaba resultando em um contrato que os vincula à Africa TV. Tudo isso apenas preocupou muitos fãs e levou muitos a questionar o que exatamente aconteceu com os vencedores do show? Bem, eu fiz muita pesquisa e estou feliz em relatar que a resposta, felizmente, é nada, porque ambos os grupos foram realmente desfeitos no mesmo dia em que foram formados. Oi pessoal, sou eu editando aqui e percebi que nunca esclareci se os vencedores foram forçados a fazer transmissões adultas após a dissolução, como o vídeo implica. Mas basicamente, com base na minha pesquisa, não parece haver evidências disso, enquanto é verdade que alguns desses vencedores fizeram transmissões adultas, todos eles já eram streamers adultos na Africa TV mesmo antes do show. Sem mencionar que a maioria desses vencedores também nunca fez transmissões adultas antes ou depois de sua vitória. Então realmente não parece que eles estavam vinculados à plataforma pela Africa TV, mas sim que todos apenas voltaram a viver suas vidas normais.
Após a dissolução, e não estou dizendo tudo isso porque apoio o Up to You, claramente acho que é um show, por isso está nesta lista, mas ao mesmo tempo também é importante manter a objetividade e esclarecer os fatos, especialmente quando se trata de um suspiro de alívio. Espero que isso esclareça as coisas e um suspiro de alívio. Espero que isso esclareça as coisas e vamos voltar ao vídeo. Como se vê, a África TV nunca teve interesse em gerenciar um grupo de K-pop, e eles sempre planejaram dissolver ambos os grupos assim que fossem formados, embora esse fato importante nunca tenha sido diretamente divulgado ao público, e foi apenas discretamente adicionado ao seu site semanas após o término do show. Então, se o objetivo não era criar um grupo de meninas, por que a África TV se deu ao trabalho de criar esse show? Bem, se você adivinhou que era para pescar votos pagos, você estaria certo, porque, assim como o Time Turner, Up to You também exigia que seus espectadores comprassem votos para os concorrentes, desta vez usando a moeda da plataforma da África TV, conhecida como balões de estrela. O voto é muito importante, então espero que você vote e que o show comece. A África TV provavelmente percebeu que as pessoas não se envolveriam tanto se achassem que era apenas um show de talentos normal. Então, eles tentaram capitalizar a tendência do show de sobrevivência, alegando que também estavam lançando um grupo de meninas. Infelizmente, muitos fãs pagaram por votos baseados nessa premissa falsa. Essencialmente, toda a coisa foi quase um golpe. Embora eu tenha que usar esse termo com cautela, porque os vencedores até então tecnicamente estrearam por um dia, então o que eles fizeram não pode ser legalmente considerado fraude. Eu sei, é tão desprezível. Pelo lado positivo, podemos ficar aliviados que os vencedores, especialmente os menores de idade, não foram presos em contratos exploratórios como os fãs especularam. E eles receberam prêmios em dinheiro, então pelo menos saíram com algum tipo de compensação. O que posso dizer? Provavelmente é a primeira vez que estou feliz por um lançamento ter falhado. Eu poderia falar sem parar sobre esse show, mas no geral, Up to You exemplifica tudo o que pode dar errado no formato de show de sobrevivência. Desde uma produção ruim, passando por performances mal feitas, até expor menores a conteúdo inadequado e enganar os fãs para que paguem por votos, Up to You é como todas as coisas ruins juntas em uma só. Então, se dependesse de mim, só posso esperar que esse desastroso show de sobrevivência nunca volte para uma terceira temporada. Então esses foram os piores shows de sobrevivência que já assisti, mas de maneira alguma são os únicos ruins. E no geral, sinto que a qualidade dos shows de sobrevivência realmente diminuiu ao longo do tempo. Por um lado, você tem tantos shows de sobrevivência de grande orçamento saindo que eles sentem a necessidade de se distinguir uns dos outros, criando formatos e desafios cada vez mais bizarros. E isso provavelmente foi o que levou os produtores a inventar a horrível missão da canção de sinal, ou a criar conceitos como My Teenage Girl, que literalmente gira em torno do fato de que todas as concorrentes são adolescentes. Bem assustador, na minha opinião. Por outro lado, pequenas empresas também estão tentando entrar na loucura dos shows de sobrevivência, mas estão se saindo ainda pior. Não apenas seus shows são mal produzidos e não trazem benefícios para seus participantes, muitos deles também parecem estar se aproveitando do formato de show de sobrevivência para extrair dinheiro dos fãs na forma de votos pagos. Não, como membro da audiência, eu não preciso de ídolos desmaiando no palco durante uma apresentação. O que eu preciso é não ser enganada por esses sistemas de votação exploratórios. Obrigada. Perdi a esperança nos shows de sobrevivência, mas tenho certeza que ainda existem alguns bons. Se você tiver alguma boa recomendação, deixa nos comentários abaixo. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva. Como de costume, todas as minhas notas de pesquisa estarão no Patreon. E com isso dito, vejo você na próxima vez. Tchau! Obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem meu canal. Confira meu Patreon para vídeos de reação e conteúdos bônus.